Sabe aquela expressão a pegar no flagra? Pois bem. No meu caso, o verbo foi levado a sério demais. Eu, Helena, 64 anos de vida, 2 hérnias, 3 diplomas e uma paciência curta, virei manchete do condomínio por causa de um susto atrás da escada de incêndio. Tudo começou com um balde, um gato e um rapaz que nasceu 28 anos depois de eu ter aprendido a usar delineador. O nome dele é Caio. 18 anos, estagiário no escritório do 3º andar, desses que andam por aí com a confiança de quem acredita que o mundo é uma academia e a juventude é eterna. Eu gostava dele, calma, não desse jeito. Gostava porque era educado, porque dizia bom dia, Dona Helena com um sorriso de quem não sabe que dentes brancos são armas. Naquela manhã, o gato do vizinho resolveu subir até o andar de serviço e se enfiar num buraco atrás da escada de incêndio. Eu, que sempre fui boa em resolver problemas que não são meus, peguei uma lanterna e fui atrás da criatura. Caio apareceu no corredor, perguntou se eu precisava de ajuda, e eu, que odeio admitir que a idade pesa, disse que não. Mas o gato fez um miado tão desesperado que minha dignidade desceu junto com a escada. A cena que se seguiu foi digna de novela mexicana com roteiro ruim. Eu ajoelhada, o gato miando, e Caio, atrás de mim, tentando puxar uma caixa para abrir espaço. A lanterna caiu, a luz piscou, e justo nesse momento o universo, que tem um senso de humor invejável, resolveu mandar a síndica aparecer. Helena, ela gritou, e o som ecoou feito trovão. Eu virei o rosto no mesmo instante em que Caio tentava me ajudar a levantar, e pronto, o flagrante perfeito. Um rapaz de 18 anos, curvado atrás de uma senhora de 64, no canto escuro da escada de incêndio. Nem o gato acreditou no que viu. Ele me pegou por trás, eu disse, tentando explicar. Mas foi para me levantar. O problema é que o mas foi para me levantar saiu baixo, e o ele me pegou por trás voou pelos corredores como se fosse comunicado oficial. Foi o suficiente para o prédio inteiro acordar. Dona Célia, do 402, já tinha mandado mensagem no grupo A Vizinhança Unida. Urgente, flagraram a Dona Helena e o estagiário atrás da escada. Dizem que foi por trás. Em 10 minutos, minha reputação, construída com anos de reuniões de condomínio e reclamações bem pontuadas, estava em ruínas. O zelador me olhava com respeito novo, as senhoras cochichavam, e até o entregador de gás me deu um sorriso cúmplice. Eu, que nunca recebi flores nem em aniversário, ganhei um buquê do porteiro no dia seguinte. Disse que era do rapaz da escada. Tive vontade de me mudar para Marte, mas decidi ficar. Se fosse para ser lenda, que fosse de salto alto. Caio tentou explicar a todos, claro. Disse que estava apenas ajudando, que o gato era o verdadeiro vilão da história. Mas ninguém quis ouvir. As pessoas não gostam da verdade, gostam de novela. E eu, com minha língua afiada e orgulho intacto, resolvi que ia me divertir com aquilo. No dia seguinte, apareci no corredor usando batom vermelho e perfume forte. Encontrei a síndica, que me olhou de cima a baixo, e perguntei, séria, a senhora tem alguma reclamação sobre minha escada de incêndio? Ela corou até o pescoço. Passei pelo Caio, que ainda tentava se esconder atrás das plantas do saguão, e sussurrei, relaxe, garoto. Já fui pior falada por gente mais velha. Foi o início de uma nova fase da minha vida, a da mulher madura que acidentalmente virou mito. O prédio inteiro me observava como se eu fosse protagonista de um escândalo proibido. Eu apenas ria. No fundo, ninguém acreditava em nada, mas todos queriam ouvir de novo. E eu, debochada como sempre, nunca neguei uma boa história. No outro dia, o prédio parecia um formigueiro depois de uma explosão de açúcar. Gente entrando, gente saindo, cochichos, olhares tortos e celulares discretamente apontados para mim, como se eu fosse uma atração de zoológico. O grupo do condomínio, que costumava discutir vazamento de gás e cachorro sem coleira, agora era um fórum sobre moral, decência e a escada de incêndio. Alguém, que obviamente era a Dona Célia, a correspondente oficial do Apocalipse, sugeriu instalar câmeras novas para preservar a integridade do espaço comum. Traduzindo, filmar se eu pretendia repetir o espetáculo. Eu li a mensagem, dei um gole no meu café e digitei. Apoio totalmente. Assim vocês aprendem o que é um flagrante de verdade. O silêncio no grupo durou exatos 30 segundos.
Depois vieram os emojis nervosos, os kkkk disfarçados e isso não é assunto para piadas enviado por Clarice, a síndica com alma de detetive de moralidade. Clarice me olhava diferente desde o dia do flagra. Era como se ela tivesse um radar pessoal para escândalos e eu fosse o prêmio de participação. O mais irônico? Eu nunca me diverti tanto. Caio, por outro lado, parecia prestes a pedir asilo político em outro estado. O pobre garoto andava com o olhar fixo no chão e um tom de vermelho permanente nas bochechas. Quando nos cruzamos na portaria, ele engasgou: Dona Helena, eu juro que não quis causar problema nenhum, eu só estava tentando me pegar por trás. Interrompi com um sorriso de canto. Ele ficou branco. Quer dizer, não. Quer dizer, eu só quis ajudar. Eu sei, Caio. Mas, olha, se você continuar justificando tanto, vão pensar que é confissão. Ele quase tropeçou na própria vergonha. Eu continuei andando como se nada tivesse acontecido, deixando atrás de mim um rastro de perfume e fofocas frescas. A essa altura, o prédio inteiro me achava ousada, perigosa e, aparentemente, mais viva do que nunca. E quer saber? Eu não ia desperdiçar essa fama nova. No terceiro dia, Clarice convocou uma reunião extraordinária no salão de festas. O tema? Convivência e decoro nas áreas comuns. Sim, ela transformou minha reputação em pauta oficial. Eu apareci pontualmente, vestida com um conjunto vermelho que dizia: não estou aqui para me desculpar. As cadeiras estavam todas ocupadas por rostos que eu conhecia há anos, vizinhos que nunca tinham me dado bom dia, mas agora faziam questão de assistir à crucificação da velha indecorosa. Clarice abriu a reunião com seu habitual discurso de mármore: morar em comunidade exige respeito mútuo. Todos devemos preservar a imagem do prédio e o bem-estar dos moradores. Certos comportamentos podem gerar desconforto. Como usar meia com sandália? Perguntei, inocente. Alguns riram. Clarice fingiu não ouvir. Portanto, reforçamos que as áreas comuns não devem ser usadas para atividades inadequadas. Atividades inadequadas como perseguir gatos? Cortei de novo. O murmúrio aumentou. Clarice corou. A senhora sabe exatamente do que estou falando, Dona Helena. Eu cruzei as pernas, sorri e disse: sei sim. Estou falando de como o Sr. Caio me ajudou a salvar o animal de estimação do 302. A propósito, o gato passa bem, obrigada. Alguns vizinhos abaixaram a cabeça, envergonhados. Outros fingiram olhar o celular. Clarice perdeu o ritmo, e eu continuei: mas, se o problema é o uso da escada, posso assinar um termo de responsabilidade. Prometo não cair mais, a não ser que seja nos braços de alguém. O salão veio abaixo. Metade riu, metade fingiu escândalo. Clarice encerrou a reunião 5 minutos depois, alegando a falta de clima. E eu saí vitoriosa, com um prato de coxinhas na mão e uma reputação reluzindo como verniz novo. Na semana seguinte, virei tema fixo no WhatsApp. Dizem que ela seduziu o menino. Ela deve ter crise de solidão. Com 64, ainda atrás de garoto? E o clássico: imagina o que acontece quando o elevador para entre andares? Eu lia tudo com uma mistura de diversão e tédio. Quem nunca viveu nada emocionante adora inventar emoções na vida dos outros. Mas teve uma mensagem que me chamou a atenção, era do próprio Caio. Dona Helena, o pessoal está me zoando demais. Será que a gente podia conversar pessoalmente? Para esclarecer? Esclarecer. A palavra mais perigosa do dicionário. Mas eu fui. Porque sou curiosa, e porque o garoto merecia pelo menos uma conversa longe das câmeras mentais da vizinhança. Nos encontramos no terraço, um lugar com vento, antenas e a ilusão de privacidade. Ele estava nervoso, mexendo nas mãos como quem tenta esconder um segredo que não tem. Eu não sei o que fazer, começou ele. Todo mundo acha que, a senhora sabe, que eu te corrompi? Completei, rindo. Que te levei para o lado negro da escada. Ele riu, finalmente. Eu só queria dizer que, foi engraçado, no fim. Engraçado para você talvez. Eu ainda recebo olhares de pecador em tempo integral. Mas a senhora leva na esportiva. Claro, Caio.
Aos 64, se eu não aprender a rir, viro estatística de azedume. Ele me olhou com aquele brilho de quem ainda acredita que as pessoas vêm com manual de instruções. A senhora é diferente. Tradução: velha com senso de humor, não. Não sei. A senhora parece mais viva que todo mundo aqui. A frase ficou no ar, dançando entre o vento e o silêncio. Eu quis responder algo espirituoso, mas percebi que ele falava sério. E eu, que achava que meu coração já tinha se aposentado, senti uma pontada, pequena, teimosa, real. Antes que o clima ficasse sentimental demais, eu me levantei. Cuidado, garoto. Fofoca demais dá rugas. Ele riu. E, por um segundo, eu também. Naquela noite, Dona Célia me mandou um áudio, sussurrando como se estivesse revelando um segredo de Estado. Helena, te vi no terraço com ele. É melhor se cuidar. O povo não perdoa. Eu respondi com a doçura de quem está saboreando o caos. Célia, eu só estava ensinando o menino a lidar com correntes de ar e linguarudas. Depois desliguei o celular, servi uma taça de vinho e sentei na varanda. O prédio estava quieto, mas eu podia sentir o zum-zum invisível circulando como energia estática. De certa forma, era revigorante. Eu, que passei a vida tentando ser discreta e correta, agora era o escândalo preferido da vizinhança. E sinceramente, gostei do papel. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete sob minha porta. Era curto, escrito com letra nervosa. Obrigado por me defender. C. Sorri. E pela primeira vez em muito tempo, me senti viva. Não por causa do garoto, nem pela fofoca, mas porque percebi algo simples: o mundo inteiro pode falar, inventar, julgar, mas ninguém pode me obrigar a pedir desculpas por ainda saber rir. E se quiserem me chamar de pecadora, que seja. Já vi santos com pecados piores e vizinhos com intenções bem mais suspeitas. Na segunda-feira, o zelador me cumprimentou com um aceno hesitante, como quem fala com uma celebridade do noticiário. Eu respondi sorrindo, porque aprendi que nada destrói um rumor mais rápido do que não dar a ele o sabor da culpa. E porque, convenhamos, depois de virar a senhora da escada de incêndio, eu não podia mais andar de cara fechada. O público exige performance. Desci de vestido azul, salto firme e batom vermelho, o tipo de vermelho que dá dor de cabeça em moralista. O elevador parou no quarto andar, e lá estava Clarice, síndica por vocação e juíza nas horas vagas. Ela me encarou como se eu fosse um bolo vencido na prateleira. Dona Helena, disse, com aquele tom de quem chama o gerente, podemos conversar rapidamente? Depende, respondi. É sobre vazamento ou pecado? Ela respirou fundo. É sobre a sua imagem. Ora, que surpresa! Achei que o prédio só se preocupasse com infiltrações. Ela ignorou o sarcasmo e continuou: algumas moradoras mais velhas estão desconfortáveis com a repercussão do episódio, e do que parece ser uma aproximação com o rapaz. Aproximação? Clarice, meu bem, a gente mora em um prédio. Não dá para manter 2 metros de distância o tempo todo. A senhora quer que eu me mude para a cobertura? Clarice arqueou uma sobrancelha. Só peço cuidado. Os jovens são impressionáveis. Impressionáveis? Retruquei. Então avise o elevador para não me olhar de forma indecente. Ela apertou o botão do térreo sem responder, e eu quase gargalhei. No mercadinho da esquina, o escândalo já tinha atravessado os portões. A balconista, uma moça de rabo de cavalo e olhar curioso, sussurrou quando me viu: a senhora é a dona Helena do prédio azul, né? Depende, respondi. É sobre o gato ou o garoto? Ela ficou vermelha. É que, tão dizendo que eu causei incêndio na escada. Sim, dizem. Mas foi só faísca de fofoca. Paguei o café, deixei gorjeta e saí. Atrás de mim, 2 clientes comentavam, acreditando que eu não ouvia: dizem que ela tem 64 e pegou um menino de 18. Credo. Credo nada. Se eu conseguir isso aos 60, vou mandar fazer camiseta. Ah, finalmente uma mulher lúcida. Caio continuava evitando multidões. Eu o via de longe, no ponto de ônibus, sempre com os fones enfiados e a vergonha tatuada no rosto.
Mas eu sabia que, no fundo, ele estava começando a achar graça da situação. No fim do dia, recebi uma mensagem. A senhora já viu os stories de hoje? Abri o celular. Alguém tinha feito um vídeo do nosso flagra, montado com trilha de novela e corações pulando. Legenda: o amor não tem idade, só coragem. Eu gargalhei alto bastante para assustar meu próprio gato. Respondi. Pelo menos me colocaram num romance, e não num boletim de ocorrência. 2 dias depois, o rumor chegou a um novo nível. Uma blogueira local fez uma postagem intitulada A Vizinha Ousada, Amor e Escândalo entre Gerações. Usaram minha foto de costas, graças a Deus, de costas e uma legenda poética: o desejo não envelhece, ele amadurece. Eu quase engasguei de tanto rir. No grupo do condomínio, Clarice mandou: isso é ultrajante. A senhora foi exposta. Eu respondi: exposta nada, querida. Finalmente me deram boa iluminação. O caos se instalou. Uns riam, outros fingiam moral. Mas o melhor foi receber uma mensagem privada de um número desconhecido. Se precisar de um advogado para direitos de imagem, me avise. Assisti o vídeo 2 vezes. O Brasil é realmente movido à malícia. De noite, enquanto assistia ao noticiário, alguém bateu à minha porta. Era Caio. Ele trazia uma expressão entre o pânico e a urgência adolescente. Dona Helena, a senhora viu? Agora tão dizendo que a gente tá casado? Completei. Já escolheu a música da cerimônia? Ele riu, nervoso. A senhora não se preocupa? Com o quê, garoto? Com o que tão dizendo. Caio, aos 64, eu já fui chamada de tudo: bruxa, mandona, difícil, até perigosa. Ser chamada de desejável é quase elogio. Ele abriu um sorriso tímido. A senhora é impossível. Impossível, não. Experiente. É parecido, mas com mais histórias para contar. O silêncio que veio depois não era constrangedor, era divertido. Como se nós dois soubéssemos que estávamos interpretando papéis que o mundo adorava distorcer. Antes de sair, ele disse: acho que a senhora lida bem com tudo isso porque tem controle da própria narrativa. Aprenda, Caio, quem deixa os outros escreverem sua história, acaba personagem de fofoca. Na manhã seguinte, Clarice mandou um comunicado impresso, colado no elevador. Reforçamos que comportamentos inapropriados ou que possam gerar interpretações indevidas devem ser evitados nas dependências do prédio. Eu colei outro papel logo abaixo. Reforçamos que interpretações indevidas devem ser tratadas com imaginação limitada. A resposta foi imediata. O elevador virou mural de guerra, uns aplaudindo, outros indignados, e um anônimo que escreveu à caneta: Tia Helena. Ganhei até torcida organizada. No fim de semana, fui convidada para um churrasco de condomínio. Clarice não queria minha presença, mas a maioria insistiu, afinal, escândalo atrai público. Eu fui. De vestido florido, cabelo preso e um par de óculos escuros que me davam um ar de diva vintage. O burburinho começou assim que pisei no jardim. Uma das senhoras cochichou: lá vem ela, a viúva alegre. Eu me aproximei, sorri e disse: alegre sim, viúva não. Ainda não achei quem mereça o título. A risada geral foi inevitável. Clarice torceu o nariz e serviu refrigerante como quem distribui castigo. Enquanto isso, Caio, o coitado, fazia de tudo para desaparecer entre os convidados. Até que uma das netas das moradoras, uma moça atrevida de uns 20, perguntou em voz alta: é você o da escada? O garoto engasgou. Quer dizer, não, foi um mal-entendido. Relaxa, disse ela. Todo mundo precisa de um empurrão às vezes. E lá estava eu, observando o garoto vermelho, as velhas murmurando, e o churrasco inteiro dividido entre riso e moralismo. Resolvi encerrar o espetáculo. Peguei o microfone do karaokê, respirei fundo e disse: pessoal, já que vocês gostam tanto da minha história, vou contar o final. Ninguém me pegou por trás, ninguém foi corrompido, e o gato já foi castrado. Se ainda restam dúvidas, procurem terapia ou um espelho. Silêncio. E então, aplausos. De verdade.
Alguns sinceros, outros tímidos, mas aplausos mesmo assim. Clarice, claro, saiu de fininho. Caio veio até mim e murmurou: acho que agora acabou. Que nada, respondi, piscando. Agora é que começou. Naquela noite, enquanto o prédio finalmente dormia, eu ri sozinha. Aos 64 anos, descobri que a liberdade mais deliciosa é não ter mais medo do que os outros pensam. E se a fofoca continuar, e vai continuar, pelo menos que tenha trilha sonora e legenda. Helena, a Senhora da Escada. Confesso, adoro o título. A fama é um bicho engraçado. Um dia você está tentando tirar um gato de um buraco, no outro está com uma repórter te ligando para dar sua versão da história. Pois é, aparentemente, a minha desgraça virou entretenimento local. Naquela manhã, eu estava de hobby, cabelo preso num coque que desafia a gravidade e café na mão, quando o telefone tocou. Dona Helena? Aqui é a Patrícia, do programa Vizinhança em Foco. A voz tinha aquele entusiasmo de quem enxerga Ibope até em desastre. A senhora topa dar uma entrevista sobre o ocorrido no Prédio Azul? Quase engasguei. O ocorrido. Patrícia, meu bem, se você tá falando do gato, ele passa bem. Na verdade, falamos do episódio da escada. Silêncio. Depois, eu perguntei: isso é jornalismo ou novela das 9? Um pouco dos dois, dona Helena. Suspirei. E aceitei. Porque, sinceramente, depois de virar lenda de WhatsApp, o que mais eu tinha a perder? No dia da entrevista, o prédio virou um camarim de curiosidade. Vizinho pendurado na janela, criança fingindo que brincava só para escutar, e a síndica Clarice circulando com uma prancheta como se fosse a segurança pessoal da moral pública. A equipe de TV subiu, montou luz, microfone e me orientou a falar com naturalidade. Queriam naturalidade de uma mulher que virou meme. Pois bem, dei a eles o que pediram. Patrícia, a repórter, abriu o programa com uma empolgação que merecia prêmio de melhor atriz coadjuvante. Estamos com a Dona Helena, moradora do Prédio Azul, que se tornou o centro de um dos episódios mais comentados da cidade, o caso da escada de incêndio. Sorri. Caso é ótimo, Patrícia. Só faltou o advogado. Ela riu sem graça. Vamos esclarecer os fatos? Claro. O fato é que eu escorreguei, um garoto me ajudou e, num reflexo infeliz, eu disse uma frase que soou, digamos, cinematográfica. E a senhora se arrepende? Perguntou ela, ansiosa. De quê? De ser ouvida? Jamais. O câmera engasgou de rir. Patrícia disfarçou. Então a senhora nega qualquer envolvimento com o rapaz? Patrícia, querida, com 64 anos eu não nego nada. Só afirmo que realmente aconteceu. E o que aconteceu foi que o prédio todo tem imaginação fértil demais. Silêncio constrangido. Eu completei: aliás, se metade desse prédio usasse a energia da fofoca para cuidar das plantas, a fachada seria um jardim botânico. O câmera teve que baixar a lente para não tremer de tanto rir. A entrevista terminou comigo tomando café e Clarice, ao fundo, tentando impedir que o pessoal da TV filmasse o corredor. Tarde demais. Na mesma noite, o programa foi ao ar. Título: Desejo, Preconceito e Escadas, o caso que dividiu o bairro. Meu rosto apareceu em câmera lenta, com a legenda: ela virou o símbolo da liberdade tardia. Eu gargalhei tão alto que meu gato fugiu da sala. O prédio entrou em colapso. O grupo do condomínio recebeu 200 mensagens em menos de uma hora. Vergonha nacional, dizia Clarice. Rainha, respondeu alguém que não teve coragem de assinar. Eu só mandei uma foto minha no sofá, com pipoca e legenda. Estreia mundial. Estão gostando da série? No dia seguinte, o inevitável aconteceu: uma equipe de jornalistas acampou na frente do prédio. 2 repórteres, um cinegrafista e uma moça com prancheta que me lembrava uma barata curiosa. Clarice estava a ponto de ter um colapso nervoso. Isso é culpa sua, gritou ela no hall. Você trouxe vergonha para todos nós. Vergonha não, Clarice. Movimento turístico. O bairro não via tanto visitante desde a enchente de 98. Ela bufou, e eu saí andando, de óculos escuros e lenço no pescoço.
Se era para ser personagem, eu seria de luxo. Caio me encontrou no fim da tarde, com o jornal dobrado nas mãos. A senhora viu isso? Perguntou, mostrando a manchete. Helena, a mulher que quebrou tabus e corrimãos. Quebrou tabus eu até aceito, mas o corrimão foi o gato, respondi. Ele riu. Estão dizendo que a senhora é símbolo da mulher moderna. Moderníssima. Só falta o corpo colaborar. Caio balançou a cabeça, divertido. A senhora virou um fenômeno. Pois é, garoto. E tudo começou porque eu só queria salvar um gato. O mundo é maluco. E fofoqueiro. Não subestime a diferença. Os dias seguintes foram um desfile de paparazzi amadores e vizinhos tentando aparecer ao meu lado sem querer. Até Dona Célia, que me condenou no início, agora me cumprimentava com um brilho de admiração hipócrita. Helena, você tá um arraso na televisão, disse ela, fingindo casualidade. Quem diria, hein? Pois é, Célia. Nunca subestime uma boa queda. Mas o ápice foi a Assembleia Extraordinária convocada por Clarice, intitulada A Preservação da Imagem do Condomínio. Compareci. De salto, maquiagem e o mesmo batom vermelho que tanto a incomodava. O salão estava cheio. Clarice pigarreou e anunciou, em virtude da exposição pública recente, precisamos definir limites para o uso da imagem do prédio. Levantei a mão. Tenho uma proposta. Ela hesitou. Diga. Se é para proteger a imagem, sugiro colocar uma placa nova na entrada. Prédio azul, onde até as fofocas têm mais vida que as plantas. Alguns riram. Clarice perdeu o controle. A senhora está debochando. Não, Clarice. Estou sobrevivendo. Deboche é meu método de defesa. Você devia tentar, rejuvenesce. A assembleia terminou em risadas abafadas e uma vitória silenciosa. Eu não precisava convencer ninguém. Já era lenda. Naquela noite, Caio me mandou outra mensagem. A senhora tem noção de que agora tem fãs? Respondi, melhor fãs do que fiscais. Eles ao menos aplaudem. E dormi com um sorriso. Aos 64 anos, descobri que a reputação é como um salto alto, pode te derrubar, mas também pode te deixar no topo, se você souber equilibrar. 3 semanas depois do escândalo, eu já não era apenas a senhora da escada, era praticamente um símbolo de resistência e autoestima em formato de fofoca. O prédio azul tinha virado ponto turístico de curiosos. As pessoas paravam na portaria para tirar fotos, e o porteiro, sempre prático, começou a cobrar R$ 2 por selfie. O país inteiro passa fome, mas meu prédio descobriu um novo tipo de renda, turismo moralista. Eu assistia a tudo da minha varanda, com meu gato no colo e uma taça de vinho na mão. O mundo podia estar em colapso, mas eu? Eu estava ótima. Clarice, a síndica, não. Ela andava com olheiras profundas e uma energia de quem dormia abraçada a um código de ética. O escândalo a consumia mais do que o IPTU atrasado. Até que um dia ela apareceu na minha porta, batendo como quem convoca o destino para uma reunião. Dona Helena, eu não aguento mais. Disse, quase gritando. O prédio virou piada. Ah, Clarice, suspirei, fingindo pena. Você devia agradecer. Agora todo mundo sabe que ele existe. Ela me olhou, perplexa. Você ri de tudo. Claro. Se eu não rir, viro você. Clarice respirou fundo, tentando se recompor. A imprensa quer entrevistar mais moradores. E o prédio vai ganhar cachê? Isso é sério, Helena. Então pare de transformar fofoca em política de segurança. A senhora destruiu a reputação do condomínio. Querida, eu não destruí nada. Só balancei o corrimão. O resto caiu sozinho. Ela saiu bufando. Eu fechei a porta e gargalhei. Na semana seguinte, recebi um convite inusitado. Uma faculdade local queria que eu participasse de uma palestra chamada Imagem e Preconceito, quando a fofoca vira ferramenta social. Sim, eu. A mulher que, tecnicamente, só tentou salvar um gato. Aceitei, obviamente. Se o mundo queria me ouvir, que ouvisse de salto alto e batom novo.
A palestra foi num auditório cheio de gente curiosa, jornalistas, estudantes, até donas de casa armadas de bloquinho. A mediadora, uma professora empolgada, me apresentou assim: Helena é prova de que a idade não impede ninguém de viver intensamente, e de enfrentar julgamentos com humor. Peguei o microfone. Boa tarde. Eu não planejei ser símbolo de nada. Só tenho uma língua afiada e uma escada de incêndio mal colocada. Risos. Continuei, as pessoas me chamaram de atrevida, indecente, desavergonhada. Mas o que ninguém percebeu é que, enquanto falavam de mim, não precisavam olhar para a própria infelicidade. A fofoca é um espelho disfarçado, cada um projeta o que gostaria de viver, mas tem medo de admitir. Aplausos. De verdade. Até eu me emocionei um pouco, o que não é fácil. A moral da história? Perguntei. Se um dia te pegarem por trás, certifique-se de ser na fila do supermercado, assim ninguém vai poder filmar. O auditório veio abaixo. E eu saí dali como quem sai de um palco, não de uma emboscada social. De volta ao prédio, a recepção foi curiosa. Alguns me olhavam com admiração, outros com inveja. Clarice, coitada, parecia prestes a implodir. Agora até palestra você faz? Sim, e pensando em lançar um curso, como sobreviver à língua alheia em 5 passos e uma taça de vinho. Isso é ridículo. É lucrativo. Quer investir? Ela quase desmaiou. No elevador, encontrei Caio. Ele segurava uma pasta de currículo. Vou tentar uma vaga em outro prédio. Preciso de novos ares. Fugindo do escândalo? Fugindo da fama. A senhora ficou com a parte divertida, eu fiquei com os memes. Memes somem. História boa não. Ele sorriu, meio melancólico. Eu aprendi muito com a senhora. Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Mas acho que é bom. Então, pronto. Leve essa lição com você, a vida é curta demais para se importar com o que Clarice pensa. Nos despedimos ali. E, por um instante, eu senti falta do garoto. Não daquele jeito bobo que as pessoas insinuam, mas como se tivesse deixado para trás o último resquício da minha juventude risonha. Alguns dias depois, recebi uma caixa pelo correio. Sem remetente. Dentro, um chaveiro em forma de escada e um bilhete. Para a senhora nunca esquecer que subir e cair fazem parte do mesmo caminho. C. Sorri. Guardei o chaveiro na bolsa, junto com meu batom vermelho, o mesmo que Clarice odiava. Hoje, quando saio na rua, ainda ouço risadinhas e cochichos. É ela, dizem. Sim, sou eu. A mulher que virou boato, manchete, símbolo e piada e ainda saiu com dignidade e humor. O prédio voltou à rotina, mas o mito da escada continua. De vez em quando, alguém novo se muda e pergunta: é verdade o que contam? E eu respondo: depende de qual versão você ouviu. A minha é a mais divertida. Às vezes, olho pela janela e vejo o reflexo de mim mesma, uma senhora de 64 anos, rindo sozinha, com rugas de quem viveu tudo e ainda se permite ser falada. E penso: se a vida insiste em me colocar atrás da escada, que pelo menos me encontre rindo. Porque, no fim, a reputação é só o eco do que os outros dizem. Mas o riso é todo meu. Fim.